Oi, eu sou a Fabi Boechat e hoje tivemos uma influência divina para fazermos esse vídeo. Estamos gravando no início de janeiro, inverno aqui em Portugal, e até hoje andar na rua a 2 graus é um baita desafio que acabou mudando a ordem dos vídeos que gostaríamos de gravar. Inclusive, no dia de hoje que estou gravando esse vídeo, nevou aqui em Évora. Segundo disseram, há mais de uma década não nevava por essas bandas. Sendo assim, o tema de hoje será adaptação. Bora? E se gosta dos nossos conteúdos, já deixe seu like, não se esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu e se está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Críticas, elogios e sugestões, deixa nos comentários. A pergunta que mais nos fizeram ao longo desses anos aqui foi: como foi a adaptação de vocês? E após perceber que nossa resposta mudava em muitos aspectos com o passar do tempo, acabamos descobrindo algo que para muitos pode até não ser assim, mas essa é a nossa percepção. Após 3 anos aqui, ainda estamos nos adaptando. Porque, partindo do princípio que é uma integração progressiva, nos deparamos em muitos momentos com situações que já vivenciamos algumas vezes aqui, que achamos que já estamos integrados e acontecem fatos novos que nos trazem de volta a lembrança de que não, isso definitivamente não faz parte do meu cotidiano. Desde pequenos gestos, frases, alguns hábitos, até algumas situações que são quase constrangedoras, como por exemplo, estar num grupo das minhas amigas portuguesas, numa sintonia super divertida, no restaurante, por exemplo, e de repente uma delas fala algo da cultura local ou da infância delas. A interação entre elas continua, começam a dar gargalhadas e o chão meio que se abre entre nós e de repente eu tô no Vale das Sombras, totalmente fora do assunto e rindo de nervoso porque já não percebo nada daquilo que elas estão falando. E já que falei das minhas amigas portuguesas, vou começar por aí. No início, nós tínhamos muitas preocupações sobre como faríamos amizade com os portugueses, porque a gente sempre ouviu no Brasil que o europeu costuma ser frio, distante e essas coisas. E quando a gente já estava com tudo pronto para vir, foi que as pessoas mais nos alertaram. Até mesmo alguns conteúdos que a gente buscava na internet diziam isso. Chegamos aqui com um certo receio. E hoje a gente percebe que a dificuldade inicial de fazer amigos acabou sendo mais por nossa conta do que por conta dos portugueses. No início, eles são pessoas mais reservadas, mostram até uma certa desconfiança. Afinal de contas, nós somos totalmente estranhos a eles, viemos de um outro país, nada mais normal. Não conhecem nosso histórico, a nossa família, a nossa índole, né? Mas, de uma maneira geral, são sempre muito educados e respeitosos. E com o passar do tempo, começamos a criar os laços com a comunidade, que eles começam a criar um histórico sobre nós com relação à honestidade, respeito, se tornam pessoas muito queridas. São atenciosos, prestativos, divertidos, como os amigos que a gente tinha no Brasil. Algumas pessoas vão falar: ah, mas é diferente. Claro que é uma cultura diferente da nossa, apesar das semelhanças. Mas o carinho, a sintonia que eu tenho com as minhas amigas e amigos daqui, em nada difere dos brasileiros. Nunca é demais lembrar, essa tem sido a minha experiência com os meus amigos portugueses, antes que digam que eu falei que todos são assim. Por isso, me causa estranheza quando eu vejo vídeos que dizem verdades sobre os portugueses, como os portugueses tratam os brasileiros,
O que os portugueses não gostam no brasileiro. Essas generalizações não fazem muito sentido para mim, porque mesmo entendendo que é uma sociedade inserida em uma cultura totalmente diferente, cada indivíduo é único. Foi o mesmo que dissemos no vídeo sobre violência, onde alguém comenta, mas pode parecer um ladrão. Bem, entre 10 milhões de habitantes de um país, não pode aparecer um ladrão uma vez ou outra. Vai aparecer, mas na sua maioria os indivíduos seguem as regras. Eu já comentei em outros vídeos que eu venho do Rio de Janeiro, onde as estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. Não importa o período do ano, lá é sempre muito quente. Raramente a gente tem baixas temperaturas por lá. Quando chegava aos 18 graus, por exemplo, eu já estava de casaco, de touca, de luva. Aqui o inverno chega a temperaturas próximas a zero, mesmo sendo o nosso quarto inverno, e apesar de gostar do frio, eu tô longe de me adaptar. Eu percebo nos pequenos detalhes essa falha na adaptação, porque no fim do outono, quando já começa a ficar mais frio, os meus amigos portugueses já estão com as suas roupas de inverno, edredões, aquecedores, estoque de lenha, tudo prontinho. E quando eu vou levar o meu filho para a escola, eu percebo que eu não comprei o casaco dele de novo. Ou quando a gente deita para dormir, que eu percebo que esqueci de comprar o aquecedor outra vez. Todo início de inverno eu sempre converso com meu marido que a gente tem que se organizar melhor. Mas depois a gente acaba percebendo que não é falta de organização, mas sim o fato disso não fazer parte da nossa cultura. É como os ursos que precisam se alimentar muito para poder hibernar. A gente meio que esquece de comer. Como o verão aqui é muito quente, lembrando até o do Rio de Janeiro, a gente acaba esquecendo que o inverno vai chegar. Muitas pessoas perguntam pra gente como é que é a nossa alimentação, como é que foi a nossa adaptação com relação à alimentação aqui. Bem, não tivemos problemas com relação a isso, até porque a gente continua comendo as mesmas coisas que a gente comia no Brasil, salvo a carne bovina, que aqui a gente substituiu por carne de porco, que é bem mais barata. Mas todas as coisas são praticamente iguais. Arroz e feijão continuam sendo o prato típico da nossa casa. Eu gostaria muito de dizer que a gente come um prato típico português diferente todo dia, mas esse não é o caso. Uma dica para quem é amante de pão, assim como eu, terem um cuidado para não engordar 20 quilos quando chegarem aqui, porque existe uma variedade enorme de pães e cada um melhor do que o outro. Outra coisa difícil de adaptar é com relação à moeda. Eu sei que existem conversões, os pesos das moedas são diferentes, mas o que eu vou falar é com relação a números. No Brasil, por exemplo, não tínhamos o hábito de usar moedinha, porque não tinha muito valor. Aqui a gente vai à padaria e compra um pão a 7 cêntimos, um litro de leite a 48 cêntimos, ou seja, a gente usa moeda de 1 cêntimo. A confusão vem por conta dos números. Onde que no Brasil a gente ia conseguir comprar uma peça de roupa com 4 reais? Roupa de qualidade, tá? Ou um par de tênis com 14 reais. Mais uma vez, eu não estou convertendo, ok? São números. Depois de uns anos morando aqui, se você não tiver mais relação com a moeda brasileira, provavelmente você não vai ter grandes problemas com relação a isso. Mas como parte do nosso rendimento ainda vem do Brasil, isso ainda nos causa alguma confusão. Para ilustrar um pouquinho o que eu estou falando, o que eu compro se eu tiver, por exemplo, 10 reais na minha carteira, ou o que eu compro se eu tiver 10 euros na minha carteira. De novo, eu não estou convertendo. Antes que alguém venha nos comentários e diga o peso da moeda é diferente, blá blá blá.
que podemos dizer que não sentimos falta nenhuma. A gente veio de um lugar, mais uma vez, não vou generalizar que o brasileiro é assim, ou que o Brasil é assado, mas sim a região que eu vivi. Bem, viemos de um lugar onde tudo podia ser resolvido mais rápido se pudéssemos pegar um atalho. A melhor regra era não seguir regras. Mas é tudo mesmo, matrículas diversas, inspeções de carros, imposto de renda, atendimento hospitalar, ingresso de eventos e por aí vai. Aqui percebemos a mesma burocracia do Brasil. Lembrando que burocracia é uma estrutura organizada com regras e procedimentos pré-estabelecidos, tá? Não entendam como falta de eficiência ou falta de preocupação nas necessidades de cada um. Voltando, percebemos aqui a mesma burocracia, porém onde tudo flui. Documentações, inspeções, agendamentos. Não estou dizendo que é perfeito, ok? Apenas me parece mais ordeira e organizada a forma como essas coisas são conduzidas aqui. Se alguém disser que aqui também tem seu jeitinho, eu não vou discordar, apenas não é essa a minha impressão. Assim como os brasileiros que trouxeram o jeitinho brasileiro para cá são mal vistos e ainda mancham a imagem da maioria dos que vêm para cá, não só buscando segurança, mas também em ser um cidadão melhor. Falando um pouco da minha filha adolescente, inclusive a gente tem um vídeo com ela falando sobre as percepções de quando ela chegou aqui, que vai ficar aqui no card. A adaptação não está sendo problemática com a nova cultura. Com relação à língua, por exemplo, além da dificuldade inicial por conta da escola, sofre com a estrutura gramatical que é preciso se dedicar, uma vez que no meio acadêmico as regras são, obviamente, do português de Portugal. Portanto, mesmo já há 3 anos aqui, não havendo dedicação e entendendo a importância das diferenças da língua, continuará tendo problemas com a adaptação da língua. O sotaque, expressões e gírias no dia a dia não fazem diferença nenhuma, principalmente nas novas gerações e, de maneira geral, os portugueses entendem bem o nosso português. O clima é outro complicador, pois ela tem asma e nos primeiros invernos nós tivemos algumas dificuldades nessa transição. Já esse ano ajustamos alguns hábitos, a alimentação e ela está reagindo super bem, pelo menos até agora. Já o mais novo, vemos uma experiência totalmente diferente, porque apesar de já ter chegado aqui com 7 anos, a estrutura do idioma começou a ser modificada ainda na escola básica, que será sem dúvida o diferencial na vida acadêmica que a irmã dele, por exemplo, não vai ter. Sem falar que desde o início ele se esforçou muito para aprender a língua falada. Acredito até que seja por conta da necessidade, né, da integração com os amiguinhos. Nós podemos dizer que, sem dúvida, ele fala 2 idiomas, porque dentro de casa ou em chamada de vídeo com os nossos familiares no Brasil, ele sempre fala o português do Brasil e morre de vergonha de usar o sotaque daqui. Mas o contrário também acontece com os amiguinhos da escola e até mesmo com os adultos portugueses. Ele tem vergonha de falar o português brasileiro. Por isso que no vídeo que eu fiz com ele, eu disse que essa era uma ótima oportunidade para os amiguinhos dele daqui ouvirem ele falando brasileiro. Eu penso que ele só não tem mais hábitos portugueses por conta da limitação dos pais. Afinal, dentro de casa, nós importamos os hábitos, não do Brasil, mas eu acho que da infância. Um exemplo é que nós tínhamos dificuldade com ele na escola anterior, quando ele almoçava, por conta da sopa, que faz parte da cultura portuguesa. A sopa como entrada e depois o prato principal, mas não faz parte da minha cultura. Logo, ele nunca teve esse hábito por
conta disso era sempre uma verdadeira luta travada para explicar para ele a necessidade de comer a sopa no almoço. Já o clima não me parece ser problema para ele, porque nós sentimos muitas dificuldades com relação às limitações e barreiras que nós adultos criamos. E ele simplesmente acompanha a mudança das estações. A vida dele continua como se já soubesse o que vestir, quais eventos participar e tudo mais. Esses são alguns motivos pelo qual penso que nunca teremos uma adaptação definitiva. Se ficou com alguma dúvida ou se alguém tem alguma outra dificuldade de adaptação, deixa nos comentários. Um beijinho e até a próxima!